Graça e paz da parte do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Novamente estamos unidos pela palavra salvadora do nosso Deus para mais um momento de celebração, momento de culto para este domingo, 15º domingo dentro do período de Pentecostes. Como nós vamos ouvir as leituras todas apontando para o perdão que Jesus alcançou e conquistou para todos nós, motivo este que também faz com que cada um de nós tenha todas as condições em Jesus perdoarmos uns aos outros. Que Deus abençoe este nosso momento então de celebração, de cultuar o nome de Jesus. E queremos começar então este momento ouvindo e cantando o primeiro louvor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa Como sempre, estimada família, povo de Deus, quando nós estamos diante da palavra do nosso Deus Salvador, precisamos invocar a Santíssima Trindade, honrando e glorificando o nome de Jesus. Por isso nós iniciamos este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você aí na sua casa, juntamente com a sua família, nós podermos confessar os nossos pecados neste momento. Como eu disse no início deste nosso culto, nós temos todos os motivos e precisamos assim fazer, confessar os nossos pecados ao nosso Deus. E Ele fez tudo para nos perdoar. Então juntos nós queremos ler as palavras do Salmo 51, a oração de Davi,
E nós então vamos fazer desta oração, destas palavras, a nossa confissão dos pecados. Salmo de número 51, dos versos 1 até o 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. E assim, estimada família, louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos, pelos ouvidos que Deus nos empresta e nos dá. Mais uma vez nós confessamos os nossos pecados e o apóstolo João nos diz que Deus é fiel para nos limpar, para nos purificar de toda injustiça. Por isso, neste momento, mais uma vez, somos confortados, somos consolados de que nossos pecados estão perdoados somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou para nos conquistar a graça do perdão e a vida eterna. E é Ele que nos diz: ide em paz, os teus pecados estão perdoados. Amém. O salmo para este nosso culto é o salmo de número 103, e nós então queremos cantar este salmo deste domingo para este nosso culto, salmo de número 103, bendize, ó minha alma.
Neste momento nós queremos acompanhar as outras leituras bíblicas para este nosso culto, que são as seguintes ainda no Antigo Testamento: Gênesis capítulo 50, versos 15 até o 21. Depois nós vamos ouvir Romanos capítulo 14, versos 1 até o 12. E depois nós vamos ouvir o Santo Evangelho de Mateus capítulo 18, versos 21 a 35, que também é a base para a nossa meditação. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Leitura de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 21. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui a leitura. Leitura de Romanos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 12. A tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Até aqui a leitura. O Santo Evangelho está registrado no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Eu convido a estimada família que está em casa também a acompanharmos a leitura do Santo Evangelho.
Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, por que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Mais uma vez, como os cristãos fazem no mundo, nós também queremos neste momento confessar a nossa fé cristã, e hoje novamente nós vamos fazê-la de forma cantada. Nós cremos todos num só Deus, confessando a nossa fé em Jesus, no nosso Deus triuno, e em seguida o nosso momento de meditação da palavra do nosso Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer.
Estimado povo de Deus, estimada família, Deus abençoe o nosso meditar na palavra, no Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 18, versos 21 a 35. E o nosso tema para hoje é: Deus nos perdoa sem limites. Que Deus, como sempre, abençoe a sua palavra. Amém. Meus estimados, pouco antes de morrer, em 1988, uma jornalista e romancista inglesa chamada Margarita Lasky disse na televisão: "O que eu invejo da maioria de vocês, cristãos, é o seu perdão. Eu não tenho necessidade de perdão de ninguém." Jesus conta a parábola do devedor sem compaixão. Um rei resolveu acertar as contas com os seus servos. Trouxeram um dos seus servos que devia 10.000 talentos. Segundo alguns pesquisadores, alguns milhões de reais. Mas este, por sua vez, suplicou ao rei que ele tivesse paciência com ele, pois achava que um dia poderia pagar todo esse dinheiro. Mas o servo não tinha como pagar esta dívida. Então o rei ordenou que vendessem a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, para que a dívida fosse paga. O servo rogou que o rei fosse paciente e novamente enfatiza que iria pagar tudo. É claro que estava longe de alcançar esse objetivo. Assim o rei atendeu ao pedido do servo e lhe perdoou a dívida. Mas o mesmo servo, esse servo perdoado neste momento, que recebeu o perdão da dívida, vai para um empregado seu, como diz o texto bíblico, um conservo, e exige o pagamento da dívida. Ou seja, o empregado, um conservo daquele servo, também tinha uma dívida para com ele de apenas 30 gramas de ouro. Vejam que o servo, na sua imensa e grande dívida que fora perdoada, este agora não tem a mesma piedade. Foi implacável e mandou prender o conservo até que pagasse a dívida. Os amigos do conservo denunciaram ao rei a impiedade daquele servo. O rei chamou o servo e disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Versos 32 e 33 de Mateus 18. O rei se indignou e entregou o servo aos carrascos, até que este servo pagasse ao rei a sua dívida. O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Jesus aponta, Jesus nos ensina que Deus nos perdoa sem limites. E por isso nós também precisamos perdoar o pouco que os nossos semelhantes, o nosso próximo, causa contra nós. O nosso tema diz: Deus nos perdoa sem limites. Nossos pecados contra Deus são enormes, uma grande dívida, mas Deus perdoa. E agora olhemos ao nosso redor, para o nosso lado. A ofensa de um irmão é pequena diante das ofensas que nós praticamos contra Deus. E Deus sempre de novo vem ao nosso encontro com o seu perdão. E Jesus nos diz: "Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados." Por isso, nós podemos sim perdoar ao próximo, não por nós mesmos, mas olhando para a cruz de Jesus. E isso exige de nós humildade, reconhecimento de que somos frágeis. O Espírito Santo precisa agir e tocar os nossos corações,
para que nós sejamos motivados pela graça e o amor de Deus mostrado em Jesus. Jesus quer uma comunidade dos perdoados, porque só haverá plena comunhão entre a igreja e nas igrejas e para com Deus, se o perdão for absoluto. Ou como Jesus ensinou no Evangelho, 70 vezes 7, ou seja, perdão sem limites, conforme o verso 21. Somente o perdão consegue romper o círculo de rancor nas famílias, na vida entre casais, na vida da igreja. Quando alguém deixa de perdoar é porque realmente não experimentou o perdão de Deus, não se apropriou do perdão divino e por isso não consegue perdoar o outro. E por não conseguir ou às vezes não querer perdoar, leva uma vida estressante, pesarosa, rancorosa. Quem realmente se apropria e experimenta o perdão de Deus em Cristo Jesus, consegue perdoar o próximo e vai experimentar a paz e a alegria no coração. O apóstolo João, na sua primeira carta, no verso 9, ele diz, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Portanto, povo de Deus, família, o perdão, ele requer 3 pontos importantes da nossa parte como criaturas amadas de Deus, como filhos e povo do nosso Deus. O perdão, ele exige compreensão. É preciso pensar por que o outro agiu assim, o ambiente onde ele foi criado, a sua cultura. Um segundo ponto é o entendimento. Assim como nós, o próximo também tem limitações. E o terceiro ponto, a empatia. Colocar-se no lugar da pessoa, conhecer sua história, sua vida, suas dificuldades. Saber que o outro é limitado em algumas áreas da vida, tanto quanto cada um de nós. Mas nisso tudo, todos nós temos a graça do perdão de Deus. Porque o perdão de Deus não tem limites. A nossa dívida para com Deus ultrapassava a cifra dos milhões, bilhões. Não tínhamos como pagar. Mas Deus nos perdoou e nos perdoa, sempre de novo, pela graça de Cristo Jesus. Deus sabia que nós não tínhamos como pagar a dívida por nós mesmos. Por isso Deus interferiu na história do mundo, na nossa história. E por isso João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo Jesus, Deus Pai nos perdoou toda a dívida. Ele esqueceu, Ele apagou a dívida. Jesus verteu o seu precioso sangue para nos salvar da dívida eterna que tínhamos para com Deus. O Salmo 103, que nós cantamos, ele diz no verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Estimada família, nós necessitamos sim de perdão. E somos felizes porque temos um Senhor e Salvador que nos perdoa todos os pecados. É preciso um coração um coração arrependido e o coração agradecido. Lembram da jornalista, da romancista no início da mensagem? Ela estava completamente errada ao dizer que ela não precisava de perdão. Ela precisava de perdão, só que não reconhecia sua necessidade e nem conhecia o autor, que é Jesus Cristo. A exemplo de José, Gênesis 50, também precisamos dizer: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Deus é que nos converte.
Deus é que muda a nossa vida. E essa conversão, essa mudança começou em nosso batismo. Deus nos perdoa sem limites. Como é maravilhoso saber que Jesus pagou este alto preço, os nossos pecados na cruz. E pelo seu sacrifício fomos sarados, somos perdoados, somos salvos. Jesus nos ofereceu e oferece o perdão, a vida abundante, uma morada no céu. Ele transformou nossas aflições em regozijo, nossas tristezas em alegria e nossa angústia em felicidade. Ao contrário da romancista, da jornalista, da ilustração, nós precisamos de perdão o tempo todo. E nós, a exemplo de Jesus, ou seguindo a ordem de Jesus, também precisamos perdoar. 70 vezes 7. Perdão sem limite. E antes de terminar, mais uma vez é preciso lembrar, nós não somos capazes. O nosso velho homem, ele nos quer afogar, ele nos quer sufocar. E ele nos leva a pensar que nós não precisamos nos humilhar para pedir perdão. Mas Cristo Jesus é o nosso exemplo. Assim como ele se humilhou, lavando os pés dos seus discípulos, ele nos deixou o grande exemplo da verdadeira humildade ou do verdadeiro arrependimento. E Jesus sempre está de braços abertos para todos aqueles que necessitam e querem o perdão dos seus pecados. Ele está pronto para nos abençoar. Ele sempre chama e busca aqueles que o invocam. Você precisa do perdão? Jesus nos diz: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Que Deus Espírito Santo continue nos abençoar, a iluminar a nossa vida, os nossos passos, e sempre de novo possamos voltar o nosso coração, a nossa mente, e buscar em Deus o verdadeiro arrependimento e perdão. Que Deus nos abençoe. Amém. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confia. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Neste momento, estimada família, povo de Deus, eu quero convidar você, juntamente com a sua família, aí na sua sala, na sua casa, assistindo a este culto, elevar corações e mentes ao nosso Deus triuno e falarmos com Ele através dos nossos corações arrependidos e agradecidos, te louvando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo por todas as bênçãos em nossa vida. Sabemos que sem a Tua graça e misericórdia, Teu amor e o Teu perdão, nada somos. Estaríamos completamente condenados, perdidos, se o Teu perdão em Cristo Jesus não tivesse nos alcançado e não se fizesse presente em nosso dia a dia. Por isso, Pai querido, Pai amado, mais uma vez voltamos o nosso coração a Ti, conversando contigo de coração, rogando que perdoes os nossos pecados,
bem como também nos ensines a buscarmos em verdadeiro arrependimento a graça do Teu perdão. Também precisamos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo continue a nos iluminar, orientando a nossa vida, os nossos passos, para que também possamos, dia após dia, aprender a perdoar. Muitas vezes somos provados e tentados pelo mundo, pelo diabo, pelo nosso velho homem, a não perdoar. Por isso nós rogamos, ensina, Senhor, a estendermos a destra da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão para todos aqueles que também têm nos ofendido. Pai querido, Pai amado, Te louvamos pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Te louvamos por mais uma semana que está terminando, uma semana que está diante de nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela nossa saúde física, mas também e de forma especial a nossa saúde espiritual. Que uma vez perdoados por Ti em Cristo Jesus, temos a certeza, a garantia da vida eterna. Te agradecemos, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre, por conduzires o nosso viver conforme a Tua santa vontade. Pai querido, Pai amado, abençoa de forma especial, nós intercedemos e pedimos aos aniversariantes, juntamente aos seus familiares, que possam testemunhar o milagre da vida que procede das Tuas mãos. Abençoa todas aquelas pessoas enfermas por um ou outro motivo, mas que o Senhor conhece tão bem. Dá a essas pessoas, Senhor Deus, a esperança e ser Tu o médico dos médicos a acompanhar a cada situação. Abençoa os nossos familiares, estejam eles perto ou longe. Possam, Senhor Deus, também buscar em Ti o socorro sempre presente em suas vidas. E a cada um de nós, Pai querido, Pai amado, cabe-nos Te agradecer, Te louvar e, como sempre, a continuar pedindo perdão de todos os nossos pecados. Por isso, neste momento, por todas as bênçãos materiais e espirituais, nós precisamos e queremos, de coração arrependido e agradecido, Te louvar e agradecer, e juntamente com Jesus, nós assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, povo de Deus, como sempre, nós iniciamos o nosso momento de culto quando estamos diante da palavra de Deus, invocando a Santíssima Trindade. Nós, neste momento também, para encerrarmos o nosso momento de celebração, invocamos a Santíssima Trindade, orando juntos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade, por essa celebração, principalmente celebrando a palavra de perdão e salvação. Que Deus continue abençoando, que o Espírito Santo continue abençoando a nossa vida, os nossos passos, em nome de Jesus. Amém.